Escava aí, cara. Pai, eu acho que não dá mais, cara. A É. gente não vai achar essa botija, esse Mano, mas tá tesouro, não. mostrando, ó. Caralho, tá apitando Tá pra no máximo, porra. no máximo. Que isso? Nem fudendo, irmão. Caralho! É ouro, vou embora. Vambora. Existem locais em nosso mundo que abrigam portais que permitem o contato do nosso mundo com o além, fazendo com que acontecimentos sinistros ocorram sem que tenham qualquer explicação. E onde se situam estes locais? Onde menos esperamos. Olá, me chamo André. E desde os 5 anos eu sempre morei na casa da minha avó. E hoje estou com 26. Já estou casado e morando bem longe de lá. E de certa forma, isso me dá um certo alívio. Sempre ouvi a minha avó contar fatos inexplicáveis que de vez em quando ocorriam em sua casa. Coisas que podiam ser fantasmas reais ou simplesmente uma série de acontecimentos normais para uma casa que já tinha seus 40 anos. Muitas pessoas moraram por lá, bem antes da minha avó e do meu avô. Inclusive, uma família que tinha uma filha de 7 anos. Contam que no quintal havia um poço e que uma fatalidade fez com que a filha deste casal caísse lá e misteriosamente desaparecesse. Os moradores mais antigos do bairro dizem que procuraram durante 6 meses o corpo da garota e, como não encontraram, resolveram aterrar o poço e rezar uma missa sobre ele. A minha avó não se impressionou com isso, pois ela sempre foi muito religiosa. Mas sempre que estava no quintal, podia sentir que era observada. E às vezes, era até tocada por mãos frias como gelo na altura da batata da perna. Mas nunca havia ninguém por lá. Somente as árvores do quintal, que davam a ele um aspecto meio sombrio. Em 1993, o meu avô faleceu. E depois disso, parece que tudo piorou. Bem, mas não acredito que o meu avô seja o motivo. Mas talvez a sua morte tenha encorajado algumas energias a agir de forma mais agressiva. Já que agora éramos apenas a minha avó e eu. Quando eu completei 10 anos de idade, comecei a ouvir um barulho que vinha de uma das árvores do quintal. Parecia um chorinho de criança, bem baixinho e sempre no mesmo horário, às 18h30. E também começaram a desaparecer coisas. Um dia, o pedreiro que estava reformando a lavanderia
colocou o martelo em cima de uma mesa que havia ao lado do tanque. E só foi encontrá-lo 3 dias depois em cima da laje. Na sala havia uma grande janela. E sempre que eu ia brincar com os meus amigos na rua, um deles me falava: "Nossa, a sua avó deve ter muito cuidado com você, pois não para de vigiá-lo pela janela." E chegando em casa, eu sempre perguntava à minha avó se ela havia me observado. E ela dizia que não. Bem, e eu não acreditava. Achava que ela estava querendo brincar comigo. Até que um dia, ela foi ao mercado. E eu estava brincando na rua. Eram mais ou menos 7 horas da noite. E um dos meus amigos veio até mim e me fez uma pergunta de gelar a espinha. "Você não disse que a sua avó tinha saído?" E nisso, eu olhei para a janela da casa e vi ali uma velha que não era a minha avó. Era uma velha de pele enrugada e cabelos brancos desgrenhados. Tinha mais ou menos 1,5 metros de altura e estava apenas parada. E de onde eu estava, ainda pude ver que a luz da casa piscava, como se estivesse com mau contato. Então, eu fiquei apavorado. Sentei-me no passeio da casa ao lado e fiquei lá até a minha avó chegar. Bem, contei tudo a ela, e naquela noite quase não dormimos por causa dos barulhos e vozes pela casa. E desde esse dia, cogitamos uma possível mudança, já que havia muitas casas vagas pelo bairro. Certa noite, decidimos sair para ir a um casamento. Não estávamos muito animados, mas qualquer lugar era melhor do que aquela casa. E quando voltamos, 2 de nossos vizinhos vieram ao nosso encontro aos berros, dizendo que haviam invadido a nossa casa, pois por várias horas ouviram um bater de portas, gritos de desespero e luzes acendendo e se apagando. Na mesma hora, chamamos a polícia. E logo, 2 policiais chegaram de moto. Cuidadosamente, entraram na casa. Vasculharam cada cômodo e tudo estava perfeitamente como havíamos deixado. E depois disso, fomos passar um tempo na casa de uma tia da minha avó. Ela era bem velhinha e morava no bairro vizinho. Contamos a ela o que acontecia em nossa casa. E acabamos ficando 2 anos por lá. E só íamos em casa para dar uma olhada, ver como tudo estava. E aparentemente tudo parecia normal. E depois desses 2 anos, voltamos para nossa casa. E lá, a minha avó vive até hoje. Porém, coisas estranhas continuam acontecendo lá. E parece que o mal que ali havia tem se intensificado. E sempre que vou visitá-la, aquilo que está na casa parece odiar a minha presença. Certa vez, eu e a minha avó presenciamos a sombra do homem do chapéu passar pela parede do banheiro. Outras vezes, ouvíamos risadas como se fosse de bruxa, vindo do teto da casa. Sussurros eram ouvidos no quarto, como se estivessem 2 pessoas conversando. Mas quando chegávamos lá, não havia mais nada. Outra vez, os vizinhos chegaram a relatar que haviam pessoas transitando pelo telhado da casa. E isso nos deixou muito preocupados, pois os vizinhos falavam que não conseguiam ver o rosto dessas pessoas,
eram apenas sombras. Muitas das coisas que ocorrem por lá, a minha avó esconde de mim, para não me preocupar. Porém, em seu rosto existe uma preocupação misteriosa. Várias e muitas vezes já chamei a minha avó para morar comigo longe daquela casa. Porém, ela nunca aceitou. Parece que a força maligna que está ali naquela casa, de uma certa forma, acaba prendendo a minha avó ali. Este é o meu relato. E se alguém souber como posso fazer para livrar a casa dessa maldição, deixe aqui nos comentários. Boa noite. Boa noite. Este relato que vou contar, quem me contou ele foi a minha avó, a Dona Maria Dina. Bem, ela se chama Luana. E este relato aconteceu na fazenda em que ela morava. A minha avó estava na área onde havia uma bica. Então, ela estava lavando as vasilhas dela. E foi quando começou a ouvir uns barulhos estranhos de grito. Gritos como se estivesse em desespero. Ela ficou muito assustada com aqueles barulhos e foi pegar a lanterna para ver o que estava acontecendo. E assim que iluminou o local, ela ficou muito espantada com o que viu. Ela viu uma coisa humanoide bem pequena e peluda. E tinha em torno de 1 metro de altura. E os pelos iam da cabeça aos pés. E não dava para ver o rosto da criatura. E ela só sabia que aquilo ficava gritando. E era um grito de dor e bem triste. A minha avó, espantada, correu para dentro de casa e fechou tudo. E lá de dentro, ficou observando aquela coisa que ficou rodeando a casa e gritando. E a minha avó, bem quieta, tentava acalmar os meus tios e o meu pai. Algum tempo depois, aquela criatura foi embora. Ainda assim, se ouviam os gritos da criatura bem de longe. E iam diminuindo a cada momento que aquilo se distanciava da casa. Bem, até hoje ela não sabe o que era aquilo. Mas talvez o que ela tenha visto foi uma criatura folclórica chamada Kibungo. Aqui vou dar uma pequena descrição desta criatura. Quem anda pelas terras baianas tem que tomar cuidado com o Kibungo. Ele é meio homem e meio bicho. E a fera tem em torno de 1 metro de altura, uma cabeça enorme e um grande buraco nas costas, em forma de boca que abre e fecha à medida que ele abaixa ou levanta a cabeça. Além da conta que ele gosta de devorar mulheres e crianças. Mas por não ser muito inteligente, ele fica muito vulnerável caso seja atacado. Apesar de voraz, o Kibungo não é muito corajoso. E quando é colocado em perigo, ele tende a morrer gritando, apavorado. Mas mesmo assim, é bom não se esbarrar com ele por aí. Boa noite. Me lembro que passava as férias no sítio dos meus avós, quando ocorreu este relato. O sítio de nossa família é um sítio simples, com uma lagoa no fundo, uma pequena criação de porcos, galinhas e alguns cachorros e gatos. Eu me lembro que já era mais ou menos 8 horas da noite. E isso já é tarde para quem vive na roça. E foi quando a minha avó nos chamou para dormir. Fui para o quarto
e armei a rede perto do guarda-roupa, que era bem antigo. Fiz minhas orações, apaguei a luz, deixando somente uma vela acesa. Isto é um costume de pessoa da roça. E foi quando olhei para cima e vi um negrinho de cócoras em cima do guarda-roupa rindo, e olhando e me encarando. Fiquei paralisado. Ele olhou para mim e falou: "Moleque, se tu fechar os olhos, eu vou pular em cima de tu." Fiquei ali olhando para ele e ele olhando para mim, sorrindo, e eu aguentando firme para não dormir e aquela coisa pular em cima de mim. Porém, o sono apertou e eu comecei a fechar os olhos. E quando finalmente caí no sono, e daí senti o peso do negrinho. Caí da rede e aquilo riu de mim dizendo: "Eu avisei." Saí correndo para o quarto da minha avó. Contei tudo para ela e ela acreditou. E na manhã seguinte, ela me disse que aquela criatura era o Saci e que muitas vezes ela já tinha o visto por ali. E aquele Saci gosta muito de pregar peça nas pessoas. Boa noite. Olá, estou aqui para contar uma coisa que aconteceu comigo. E isso aconteceu no ano de 2013, quando eu servi o quartel. Tudo começou quando entrei no quartel. Bem, eu não queria servir, porém não tive escolha. Fui chamado. E então, passamos apenas 2 semanas de internado. E então, depois de alguns dias, as coisas começaram. Fui conversar com o sargento, mas ele não podia fazer nada. E apenas me confortava, porém não foi o bastante. Aquele lugar era uma tortura, e a energia de lá era toda negativa. E foi quando eu despertei um dom. Sempre fui interessado no assunto sobrenatural, mas nunca havia vivido algo como iria viver lá. E algum tempo depois, a mulher de preto apareceu. Ela usava um vestido longo e um véu na cabeça cobrindo seu rosto. E sempre parada, com as mãos juntas. E sempre a uma certa distância de mim. Ela não se aproximava muito. E depois de uma semana vendo aquilo, eu comecei a pirar. Foi então que conversei com o tenente e ele me indicou um psicólogo. E daí eu comecei a ir. Bem, as coisas não melhoraram muito, pois eu continuava vendo aquele ser. Mas o pior foi que as noites que eu dormia no quartel, eu passei a ter pesadelos horríveis. E então, uma voz estridente me dizia, como se estivesse ao meu lado: "Vou te matar, você vai morrer aqui." E aquilo me deixava cada vez mais inquieto. Passei no psiquiatra e comecei a tomar remédios para controlar a ansiedade. E por hora parecia ter dado certo. Porém, eu estava plenamente enganado. Num dos meus serviços, eu estava na cozinha, sentado na cadeira. E aquela coisa passou pela janela da cozinha. Virou a cabeça e olhou diretamente para mim. Eu pude ver que embaixo do seu véu preto, o seu rosto era apenas uma caveira. Aquela caveira riu e saiu andando. Aquilo me deixou desesperado. Outros soldados que trabalhavam comigo também estavam lá. Mas ninguém percebeu o que estava acontecendo. E depois que voltei a ficar sozinho,
Tomei coragem e perguntei o que ela queria comigo. E mais uma vez, fui deixado à beira da loucura quando ela estendeu a mão para mim. Coisa que aquilo nunca havia feito antes. E essa foi uma das vezes em que eu encarei aquela entidade que estava me deixando louco. Fui conversar com o padre e ele me disse que aquilo não era deste mundo e que pelos seus estudos em demonologia, ele tinha um palpite que aquela entidade era um demônio chamado Valak. E aquelas foram as 2 piores semanas da minha vida naquele quartel. Hoje eu frequento um terreiro de Umbanda e estudo bastante o sobrenatural para ajudar quem precise. Bem, eu não sou demonólogo, mas quem sabe um dia. Tem uma marca na minha mão de quando eu me machuquei, me arranhando até sangrar. Hoje já não a vejo mais. E não sinto mais aquela coisa como antes. Mas quando há algo importante para acontecer, recebo recados por meio de sonhos. Ou consigo sentir as energias de lugares e às vezes ver espíritos. Mas agora com muito menos frequência. Mas o quartel me despertou algo que eu sempre acreditei. Boa noite. Boa noite. Vou contar aqui um relato que a minha mãe me contou. Bem, ela não gosta muito dessas coisas sobrenaturais. Até por isso mesmo. E ainda hoje, ela tem pavor quando lembra deste caso. E ela disse que muitos não acreditam. A minha mãe e toda a sua família é do Rio Grande do Norte. E ela lembra de quando ela ainda era moça. E que mesmo muitas vezes ela ia para festas. E lá, festa era o que não faltava. E uma vez a minha avó contou que lá tinha uma moça que era muito festeira. E se deixasse, ela ia todos os dias. E certo dia, numa sexta-feira, havia uma festa que ela não podia perder. E a mãe da moça brigou, dizendo que ela não ia. E a moça, muito nervosa, disse que ia de qualquer jeito. E se bobeasse, ela ia dançar com o diabo mesmo. E assim ela foi. A minha avó disse que na festa chegou um moço muito elegante, que todos pararam para ver. E ele foi bem na direção a ela. E assim, os dois dançaram a noite toda. Ninguém nunca havia visto aquele rapaz antes. E ao subir em seu carro, a moça foi atrás dele e perguntou seu nome. Bem, e ele disse: "Eu sou aquele que você prometeu dançar a noite toda." E então a moça disse que não estava entendendo. E daí ele completou: "Eu sou o diabo." A minha avó disse que a moça desmaiou e foi para o hospital. E ao acordar, ficou desesperada, dizendo que havia dançado com o diabo. Parece que ela ficou muito tempo internada numa clínica. E se alguém perguntasse sobre o que houve naquele dia, ela pirava. A minha avó ainda falou que as pessoas que estavam na festa se lembram da dança dos dois. Porém, ninguém lembra do rosto do tal rapaz. A minha avó nunca foi de mentiras ou historinhas para assustar. E essa história é muito conhecida por lá. E um outro relato, ela presenciou numa missão onde todos normalmente vão. E um bêbado falou algo sobre o coisa ruim. A
Minha mãe disse que na hora teve uma ventania. E então apareceu um cara que não podia enxergar direito. Porém, ele xingava muito e passava muito pavor. Assim, todos começaram a correr. Ela disse que a minha tia na correria até perdeu o sapato. E foi a pior experiência dela. Boa noite. A história que eu quero contar aqui, na verdade, são duas. De muitas e tantas que se tem conhecimento. São relatos e fatos, e não lendas sem sentidos, as histórias do Saci. Então vamos começar por uma história que desde muitos anos foi perdida ao longo da passagem dos tempos. Conta-se que pela época da década de 1950, em uma cidade que era pequena e fronteiriça daqui do interior do Mato Grosso, um homem desapareceu. Um tempo depois, este homem foi visto vagando e perdido entre as matas, e fugia de qualquer contato humano. O homem estava perturbado, sujo e quase louco. Para devolver o homem de volta para a civilização, tiveram que atropelar o tal homem a cavalo e laçá-lo como se fosse um boi arredio. O tal homem jamais voltou ao seu estado natural. Ele não falava coisa com coisa. E este homem dizia ter sido levado para uma moita enorme de espinheiros. Ficou prisioneiro lá por dias, sem ver ninguém e sem falar com pessoas, passando frio e sede e muita fome. E quem foi que fez isso tudo? Foi o Saci. O Saci queria um amigo e alimentava de vez em quando seu amigo no cativeiro com algumas frutas do mato. Levava para ele mel e água. E isso era bem raramente. Até o dia em que, nas muitas ausências e horas de solidão em que o Saci lhe deixava, ele, enfrentando todas as dores e torturas, atravessou os espinhos e os insetos venenosos que o impediam de fugir dali. Claro que a essa altura ele já tinha perdido o juízo. E então ele foi encontrado vagando pela estrada, foi capturado pelos homens e devolvido à civilização. Porém, ele nunca mais voltou a ser o que era antes. E essa outra história que vou contar aconteceu em meados de 1930, que foi me contado por um conhecido do meu pai, que foi lhe passado pelo seu avô. E às vezes me pergunto se esse Saci é o mesmo Saci da situação anterior. Porque, pelo que se falam, um Saci seria imortal. Bem, essa história se chama O Homem Amigo do Saci. E este homem contou para o meu pai que o avô dele, desde novo, era amigo de um Saci. Esse Saci vivia na mata perto de uma fazenda. E o pai dele lhe levava fumo e conversava com ele, e andavam juntos. E sempre o pai dele tirava algumas horas de sua vida para dar atenção para o seu amigo Saci. E esse Saci morria de ciúmes do pai dele e não deixava ele ter outra amizade. E quando ele se casou e a sua esposa estava grávida, o Saci ficava com muitos ciúmes. E o bicho era daqueles que ficava invisível quando queria. Ele andava às vezes ao lado do homem, e quando os dois, mãe e pai,
iam andando pela rua e nas chácaras de mão dadas, o Saci queria afastar essa mulher do seu marido. Ele empurrava ela para longe, até que certa vez ela tomou um susto e um tombo. E então perdeu a sua primeira gravidez. Na cabeça desse Saci, aquele homem seria o seu amigo para o resto da vida. Tanto que certa vez que as crianças estavam com os 10 ou 12 anos, as meninas estavam brincando no seu quintal. O pai havia perdido a hora de visitar o Saci. Então a saudade bateu mais forte. E de repente apareceu ali no quintal um negrinho da mesma idade das crianças. Ele estava no meio delas, que brincavam de roda em seu terreiro. A mãe delas viu lá do interior da casa quando o diabinho apareceu perto das crianças, que se assustaram e correram para a mãe. E quando o marido chegou, ela mandou que ele levasse um fumo para o bicho. Então ela diz: "Homem, vai levar um fumo pro seu Saci, que ele já até apareceu aqui te procurando." As meninas falavam que ele soltava assobios e pareciam vir de direções indefinidas. Era um barulho que ecoava de todos os cantos. A criatura usava um pano vermelho na cabeça e desaparecia de um lugar e aparecia em outro. E depois que o pai das crianças levaram fumo para o Saci, as crianças viram apenas um redemoinho de terra vermelho indo para os limites da propriedade. E o Saci só se afastou do homem quando ele se mudou daquela cidade do interior. Porém, conta este amigo do meu pai que esse Saci ainda vive lá, assombrando a todos que mudam para aquela propriedade. Boa noite. Uma amiga da minha avó foi morar no meio do nada e queria muito ter um filho. A sua vontade era tanta que até o seu peito deu leite. Enquanto seu marido ia para o trabalho, ela ficava em casa assistindo TV. Até que um dia, um menino de uns 4 anos, loiro, de olhos azuis e com o cabelo enroladinho, apareceu em seu portão pedindo comida. E ela ficou tão feliz que o deu do seu próprio leite. Bem, isso se repetiu dias e dias, até que um dia ela suspeitou. Como esse menino vem aqui todos os dias, se aqui é no meio do nada? Então, um dia que o garoto veio, ela esperou ele tomar o leite e lhe perguntou: "De onde você vem? Quem são seus pais? E quem é você?" Quando ela falou isso, o menino começou a rodar muito rápido como um peão. Os seus cabelos loiros foram ficando vermelhos, e a sua pele rosada foi se soltando e ficando bem preta, e os seus olhos azuis ficaram amarelos. Então a mulher pegou uma vassoura e deu na criatura. E quando ela fez isso, a criatura saiu girando e quebrando tudo até voar pela janela. Então ela pegou a vassoura, soltou seus 2 cachorros e correu para o mato. Ela só seguia os tufos de mato que voavam para cima. E de repente, os seus cães que estavam atrás do bicho gritaram e choraram. Saíram do mato, cheio de marcas e com sangue. Então, ela criou coragem e foi mais fundo dentro do matagal. E de relance, ela viu um negrinho de orelhas pontudas.
gorro vermelho na cabeça e uma perna só. Ela sentiu coragem e deu umas vassouradas no Saci. E quando ela fez isso, o bicho soltou fumaça pelos olhos, ouvido, boca e nariz. E ela sentiu e ouviu chicotadas. E mesmo assim, continuou em pé. Porém, aos poucos, tudo se acalmou. E seu marido, que escutou a barulheira de longe, correu para casa e viu a sua mulher com as pernas cheias de sangue e de marcas. Depois desse dia, eles se mudaram e viveram em paz. O seu marido diz que ela se cortou no mato, mas ela jura de pé junto que as marcas são a prova de que ela foi a mulher que ficou de frente com o Saci. E depois disso, nada mais aconteceu. Boa noite.